crianças, jovens, eram crucificados, lançados no Coliseu Romano para serem devorados pelos leões, eram queimados vivos, decapitados, todo tipo de morte, da mais violenta que você puder pensar. Esses irmãos da igreja de Roma sofreram. E foi em meio a toda essa perseguição que Paulo, escrevendo para os romanos, disse: em Cristo Jesus, vocês são mais do que vencedores. Às vezes nós queremos receber essa palavra quando materialmente nós estamos prosperando. Estamos prosperando na família, estamos prosperando nos negócios, estamos prosperando financeiramente, estamos prosperando nos estudos, nos nossos planos, no ministério. Mas a igreja de Roma recebeu essa palavra na pior fase terrena. Mas eles tinham a palavra guardada em seu coração, que quando eles fossem perseguidos, caluniados, atormentados por causa da palavra, deveriam se alegrar, porque grande era o galardão no reino dos céus. Aleluia. De modo que eles não amaram a sua vida, mas foram fiéis até a morte, porque sabiam que o seu prêmio não estava aqui nesta terra, mas sabiam que o seu prêmio estava no céu. Aleluia. E esse prêmio só foi disponibilizado por causa da morte de Jesus. Sem a morte de Jesus não haveria esse prêmio, mas com a morte de Cristo, e inclusive ele já havia sido morto antes da fundação do mundo, é que nós, mesmo antes de morrermos, já somos considerados mais do que vencedores, porque já alcançamos perdão, já alcançamos salvação, já alcançamos galardão, já alcançamos esperança de vida eterna. Então, glória a Deus! Não importa a situação em que você esteja vivendo, seja de perseguição, de dificuldade, de tribulação, lembre-se de que em Cristo Jesus você já é vencedor por antecipação, é vencedor antes da tribulação começar, é vencedor antes da morte chegar, porque você está em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Aleluia! Todas as coisas. Mas nós só podemos essas coisas por causa de três coisas. Interessante. Nós só somos mais do que vencedores. Nós só vencemos. Claro, não são só essas três coisas, mas especificamente no versículo 11 que nós lemos, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá três pilares que nos ajudam a vencer qualquer dificuldade nesta vida. O primeiro pilar é o sangue do Cordeiro. A Bíblia, sendo um livro sagrado, talvez na cabeça e na filosofia humana não devesse nem falar de sangue, nem devesse falar de morte, nem devesse falar de pecado. Na concepção de alguns, Aleluia, Deus. a Bíblia revela tudo isso, só mostra que é um livro humano, mas é o contrário. A Bíblia faz questão de mostrar as fraquezas do homem, faz questão de mostrar as guerras, as traições, as contendas, os diz-não-me-diz, mentira, para provar o fracasso da humanidade quando ela se afasta de Deus. Porque Deus criou o homem perfeito, Deus criou o mundo perfeito, e enquanto o homem estava em comunhão com Deus, tudo era perfeito. Mas quando o homem quis caminhar com os próprios passos, quando quis trilhar o seu próprio caminho, aí o negócio desandou.
O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, e com tudo isso veio desgraça até hoje. E a tendência é se multiplicar até o dia que Jesus voltar. Mas enquanto estava em comunhão era bom. Mas depois que a comunhão foi quebrada pelo pecado, o negócio desandou. Nós vemos que o primeiro assassinato não foi cometido entre inimigos. O primeiro assassinato foi cometido entre quem? Irmãos. Irmãos de sangue. Caim, por causa de inveja, matou seu irmão Adão. E a matança não foi à toa, porque o homem já havia tido a sua relação rompida com Deus por causa do pecado. Deus já havia, de forma figurada, providenciado um sacrifício para que o homem não morresse. Nós sabemos que quando o homem pecou, ele viu que estava nu e tentou providenciar uma veste para cobrir o corpo. Deus não se agradou. É como se o homem, sabendo que é pecador, sabendo que está errado, tenta se salvar pelos próprios meios, tenta se salvar pelos próprios métodos, tenta se salvar pelas boas obras, sem querer o auxílio de Deus. É como Adão e Eva se cobriram com aquelas folhas do jardim. Deus rejeita, não é bom o suficiente, não satisfaz a justiça dele. Ele matou um animal. O pastor na semana passada pregou nos ensinando que aquele animal provavelmente era um cordeiro que apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, e por causa daquilo Adão e Eva não foram mortos, mas a relação ainda estava rompida. Os dois filhos de Adão e Eva, a saber, Caim e Abel, tentaram se aproximar de Deus oferecendo um sacrifício. Caim era lavrador da terra, era agricultor, ele plantava, produzia frutos por meio do seu trabalho. Abel era pastor de ovelhas. Na hora de oferecer sacrifícios, Abel pegou o melhor do seu rebanho e ofereceu a Deus. Caim pegou talvez o pior do seu trabalho e ofereceu a Deus. Nós sabemos que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. Todavia, antes de Deus aceitar a oferta de Abel, Deus aceitou a Abel. Se nós formos ler o livro de Gênesis, no capítulo 4, veremos que está escrito que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Isso nos ensina que antes de Deus receber um louvor, uma oração, uma palavra, uma adoração, primeiro Deus tem que aceitar o adorador. Se o adorador for reprovado, consequentemente a oferta que o adorador vai entregar também será reprovada. Então, antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus havia rejeitado o próprio Caim, que estava com um coração cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de ira do próprio irmão. Quando ele viu que o sacrifício do irmão e o próprio irmão foi aceito por Deus e o seu não, ele maquinou em seu coração matar o seu irmão. Então aí foi consumado o primeiro assassinato. E o sangue de Abel até hoje clama pedindo justiça a Deus. Nenhum dos servos do Senhor que foi morto em vão. Lá em Apocalipse, no capítulo 6, na abertura do 5º selo, nos é descrito que os santos que foram mortos clamam a Deus de dia e de noite, dizendo: Senhor, até quando não vingas e não julgas o nosso sangue sobre aqueles que derramaram sobre a terra? Eles estão clamando por justiça. Eles estão clamando para que Deus haja pelo sangue deles que foi derramado. E Deus diz: descansem, descansem um pouco mais, ainda outros irmãos seus morrerão. Quando o número se completar, a justiça virá. E quando essa justiça virá? No chamado dia do Senhor. Será um dia de alegria para a igreja que foi lavada pelo sangue de Jesus, mas será um dia de tristeza para aqueles que derramaram o sangue da igreja.
Será um dia de gozo, de paz e de esperança para aqueles que foram lavados por Jesus. Mas será um dia de horror, de dor, de tribulação para os que não quiseram ser lavados pelo sangue de Jesus. Então, por isso que em Cristo Jesus já somos mais do que vencedores, porque no dia do juízo nós seremos abençoados, porque nós já somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E em contrapartida, os que rejeitaram o sangue serão julgados, os que rejeitaram o sangue serão culpados, os que rejeitaram o sangue serão condenados, mas nós seremos arrebatados. Então a Bíblia fala muito de sangue. A aliança que Deus fez no Antigo Testamento, ela foi feita com sangue, o sangue de um cordeiro. Moisés, lá em Êxodo, no capítulo de número 24, leu o livro da lei. As palavras que Deus havia lhe dado, Moisés leu. Era como se fosse uma espécie de contrato. Deus no contrato dizia: olha, eu vou fazer isso e mais isso por vocês, mas vocês terão que fazer isso e mais isso por mim. Eu vou abençoar vocês, mas vocês terão que me obedecer. Todos concordam? O povo disse amém. Quando o povo disse amém, Deus mandou Moisés aspergir o sangue sobre o povo, e com aquele sangue aspergido estava selada a aliança que nós chamamos de Antigo Testamento, ou Antiga Aliança. Deus abençoaria o seu povo, e o seu povo obedeceria às palavras de Deus. E é interessante que Deus havia estabelecido uma festa anual, chamado de Ano da Expiação, ou Ano do Perdão, em que pelo menos uma vez por dia o sumo sacerdote ofereceria sacrifícios a Deus em favor do povo, para que o povo tivesse perdão de pecados. Então veja que o perdão de pecados não era diário, era anual. Uma vez por ano o povo oferecia, entregava sacrifício, o sacerdote oferecia, Deus liberava o perdão por meio do sangue do cordeiro que era derramado, e o povo estava isento dos seus pecados. Todavia, esse sangue não podia purificar o pecado do povo, não podia arrancar o pecado do povo, só podia fazer cobrir. Quando o sangue era derramado, Deus olhava e viu o sangue do cordeiro inocente sobre o povo, sobre a tampa da arca da aliança, e Deus perdoava o povo, mas o povo depois voltava a pecar. Então era necessário que novamente no outro ano mais cordeiros fossem sacrificados, para que o povo pudesse ter os seus pecados cobertos. E isso não resolvia o problema do pecado, só o empurrava mais para frente. Era como se os pecados do povo fossem sendo acumulados. Era como se o dia do juízo fosse apenas remarcado. No ano do perdão, o pecado era perdoado. O dia do juízo era jogado para frente. No ano seguinte, da mesma forma. Mas um dia, Deus teria que julgar o povo pelos seus pecados. Então, o sacrifício de bois, de ovelhas, de bodes, não resolvia o problema do pecado. Tudo isso era uma figura que apontava para o perfeito sacrifício de Jesus, que já haveria de vir no presente de forma física, mas que já havia acontecido no passado de forma espiritual. Antes do mundo existir, Jesus já havia sido sacrificado por nós. E isso se consuma no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele se inicia quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é sacrificado por nós na cruz do Calvário. Todos aqueles pecados que estavam sendo acumulados e lançados para a frente, agora foram lançados sobre Jesus. Todos os pecados que nós cometemos antes de conhecer a Jesus e os que nós cometemos depois que nós o conhecemos, foram lançados sobre Jesus. Todos os pecados que os nossos filhos cometerão, a partir do momento que tiver consciência do que é certo e errado, já foi lançado sobre Jesus. O sangue de Jesus foi derramado para purificar os pecados de quem vieram antes dele, dos que nasceram do tempo dele,
e dos que viriam depois dele, a saber, nós e os nossos filhos. Então o sangue de Jesus não só tem poder para cumprir o pecado, como tem poder para perdoar o pecado, como tem poder para arrancar o pecado de dentro de nós. Então não há mérito humano, o mérito todo está no sacrifício de Jesus, que foi selado com o quê? Sangue. A Bíblia nos ensina que sem sangue não há perdão de pecados. Para nós sermos perdoados, o sangue de Jesus teve que ser derramado. Sem ele ter sido derramado, nós ainda estaríamos em nossos pecados. Então nisso se manifesta o amor de Deus, em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso provém do sangue de Jesus. Nosso Jesus teve todo o seu sangue extraído do seu corpo, por meio de chicotadas, por meio de cravos, por meio de açoites, por meio de pedras de chumbo, por meio de fragmentos de ossos, por meio daquela lança que foi perfurada no seu miocárdio do coração. Quando o soldado puxa a lança, muito sangue é derramado. Ali eram as últimas gotas do sangue de Jesus que estava sendo derramado. No Gólgota, antes dele ir para a cruz, já estava suando sangue. Todo o sangue do nosso Senhor foi derramado. E é interessante que o sacrifício que Deus pediu para Abraão fazer com o seu filho Isaque no Monte Moriá também apontava para o sacrifício de Cristo. E quando nós vamos estudar a geografia bíblica, nós vemos que o local onde Jesus foi crucificado fica muito próximo do Monte Moriá, onde Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque, mostrando que Deus, desde aqueles tempos, já estava mostrando para o homem de forma didática e pedagógica que ele enviaria o seu filho para morrer em nosso lugar. Então quem deveríamos morrer por causa dos nossos pecados éramos nós. Mas Deus nos amou de uma forma tão extraordinária, e esse amor não há explicação para ele. Foi daí que veio a inspiração do hino que a nossa irmã Maria Costa louva muito: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, e nem a eternidade explicará o amor de Deus por nós. A gente peca, a gente falha. No passado tivemos uma vida miserável. Ah, Senhor, se nós tivéssemos que pagar os nossos pecados, o que seria de nós? Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por meio da morte de Cristo Jesus, que nos amou tão extraordinariamente que não houve necessidade de nós morrermos, mas Ele morreu pelos nossos pecados. Tudo isso é mérito que o seu sangue derramado proveu para nós. Então, como, irmão, a gente pode vencer? Primeiro, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Muitos benefícios o sangue do Cordeiro nos traz, mas eu já pulo aqui para o segundo pilar que João nos mostra no versículo 11. E eles venceram, primeiro, pelo sangue do Cordeiro. Segundo, e pela palavra do seu testemunho. É bem verdade que pelo sangue de Jesus nós somos lavados, fomos remidos, purificados, libertados. Mas nós precisamos de algo, ou melhor, precisávamos, porque já temos, de algo que nos ajudasse a se manter puro, nos ajudasse a se manter limpo, nos ajudasse a agradar a Deus. Porque Deus poderia sacrificar o seu filho, prover o perdão, prover a libertação, mas se nós não soubéssemos como nos manter puros, como nos manter purificados, como nos manter santos, como agradar a Deus, a gente voltaria para o mesmo lugar. É como você pegar um porco, dar um banho nele, botar um lacinho, botar uma roupinha, dar perfume,
passar um hidratante, pode passar até Rexona no sovaco do porco. Mas a natureza do porco é a lama. Então, quando o porco visse uma lama, para onde é que ele ia correr de novo? A lama. E a nossa natureza? Era boa ou era ruim? Ou melhor, é boa ou é ruim? É péssima. Não é nenhum dos dois, né? É péssima. A natureza do homem, por causa do pecado, é caída, é depravada, é degenerada. Por natureza, nós somos inclinados a pecar. Aleluia, Deus. Inclinados a pecar. Uma criança que não sabe nem o que é certo e o que é errado, às vezes, por natureza, já senta mãozado no pé do ouvido do outro. Deixa o outro ficar de costas para empurrar. Se o outro tiver algo que ele quer e não der, ele taca a mão e toma. Inocente. Depois já estão ali enrabichados de novo. Mas o que é que faz essa criança inocente agir dessa forma? A natureza caída e depravada do pecado. Então assim éramos nós. Deus poderia nos lavar, mas a nossa natureza terrível nos faria voltar para o mesmo buraco, para o mesmo chá, para o mesmo lodo de onde Deus nos tirou. Ele poderia botar os nossos, voltaria para lá. Então era necessário algo a mais. Depois que Cristo morre, ressuscita, antes de ir para o céu, ele já havia deixado claro que ele rogaria ao Pai, pedindo um Consolador. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele gera em nós uma nova natureza. É daí que vem o novo nascimento. Quando aceitamos Jesus, nascemos de novo. Uma nova natureza agora divina, provinda de Deus, é gerada dentro de nós. E como essa natureza permanece viva, como essa nova natureza permanece ativa em nossa vida, por meio da palavra de Deus. João nos ensina que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É bem verdade que em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 6, está escrito que essas palavras que hoje o Senhor nos ordena devem estar guardadas em nosso coração. E por que em nosso coração? Porque é do nosso coração que procedem as saídas da vida. O homem fala daquilo que o seu coração está cheio. O homem, antes de agir, ele primeiro pensa.